boa tarde no Sem Censura, ao vivo. De hoje vamos falar de trabalho infantil, cinema, nanismo, música e também de ação social. Os nossos convidados são Flávia Vinhais, que é economista e analista de pesquisa do IBGE. Ela conversa conosco sobre trabalho infantil e também os resultados da última pesquisa do Instituto. A Melinha é cantora, ela está lançando o disco de primeira grandeza, As Canções de Belchior. Leonardo Reis, ou o Gigante Léo, é ator. Ele é o protagonista do filme Altas Expectativas e fala sobre a sua carreira e também sobre nanismo. Rodrigo Afonso é empreendedor social e diretor executivo da Ação da Cidadania. Ele fala da campanha Natal Sem Fome. E comigo hoje aqui, o produtor de web, Bruno Barros, que explica para vocês de casa como é que vocês podem fazer para participar do programa. Olá, Bruno. Ei, Kate, boa tarde a todo mundo. Nosso último Boa Tarde Junto dessa temporada, que amanhã Vera Barroso está de volta. É verdade, então... amanhã Vera Barroso está de volta. Hoje é meu último programa com você, Bruno. Boa tarde. E muito boa tarde ao senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Lembrando que para participar é muito fácil, Kátia. É só você ir até a sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, tá valendo tudo. Manda sua mensagem usando a hashtag Sem Censura, que ela vai cair aqui e eu vou passar para os nossos convidados. É facinho, Kátia. Gente, facinho e cheio de emoções. E a gente começa esse programa muito emocionado mesmo, porque a gente tem com a gente, entre os nossos convidados, a Melinha. Melinha, boa tarde. Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos. Boa tarde a você. E é minha função e minha missão causar boas emoções. Eu acho que você... É uma delícia estar aqui com vocês hoje. E eu diria que você faz isso com maestria, a Melinha, não é? E você está lançando um CD agora com músicas do Belchior, não é? Sim. Canções do Belchior. É um novo projeto, com o Primeira Grandeza, que é uma música que ele gostaria muito de ter... Ele me falou que gostaria muito de ouvir essa música na minha voz. Aí veio o disco todo com o meu produtor, a convite do meu produtor, Tiago Marques Luiz. Então, olha só, eu vou dizer a você que se ele queria ouvir, nós também gostaríamos tanto de ouvir você cantando. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos para o palco, então. Aqui no palco, com a Melinha, a gente tem Júlio Brown, que acompanha a Melinha há 15 anos. Sim, Julinho, meu maestro, que vai estar no DVD. Ele não pôde participar do disco, foi feito em São Paulo, mas vai estar no DVD e está sempre na minha vida, porque a gente vive viajando, né? Vamos então, cantar. Gente, e vamos cantar lá. O quê, Amelinha? Vamos cantar... Olha, eu escolhi duas músicas, essa primeira e a outra também. São músicas que o Belchior, tanto que em parceria com o Fagner, me mostrou, a Mucuripe, né? E essa que eu vou mostrar agora, o Belchior me mostrou também, assim, ao violão, antes de ser gravada por ele e por outras pessoas, antes mesmo das gravações. Então, eu escolhi essas duas para trazer, para a gente começar, porque todo disco tem história, tem um conceito, né? Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora, oh meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, os braços sou eu.
esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. O apartamento, 8º andar, abro a vidraça e grito, grito quando o carro passa. Teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. Aplaudir de pé você, Amelinha. Tem que aplaudir de pé você. Vem cá, vamos lá? Ó, vou dar um abraço em você pelo público, porque eu tenho certeza que é o que eles queriam fazer agora. Ai, que emoção, hein? Menina, que não coisa é? maravilhosa não a é? gente se reencontrar, né? Não é bom isso? É porque eu Cate. comentei com ela, gente, que eu tive num festival MPB 80. Eu era uma garota, lógico, não é? Eu também. Não é isso? Você também era. Atravessamos a idade. Atravessamos, Isso não é é? maravilhoso, Não né? é? Com Ah, eu otimismo e adoro, alegria. amo. E eu estava nesse festival no Maracanã e a gente festejou muito, as minhas amigas, enfim, e hoje eu me deparo com a Melinha aqui, foi uma grande emoção. Muito Vamos obrigada. voltar para conversar mais? Julinho, você volta no final, não é? Isso, isso. Amelinha, eu falava aqui do festival e lembro que você tem uma carreira que começou quando você veio para São Paulo, né? Você é cearense, mas você veio para estudar comunicação, enfim. E aí você se deparou com um grupo de outros cearenses muito talentosos e ficaram conhecidos. Vamos falar deles. Eu vim em 70, né? E os conheci todos os cearenses, os culturais, os compositores, cantores, no final de 70 para 71, em Fortaleza, porque eu tive que voltar a Fortaleza pela ocasião do falecimento do meu pai e tudo. Estava doente, eu tive que ir, deixar a escola e tudo, essa coisa toda. E aí, mas meu pai era uma pessoa muito alegre. E 20 dias depois, um mês, o Ricardo Bezerra, que faz parte é compositor, arquiteto, né? E é do pessoal do Ceará, né? E parceiro do Fagner e outras parcerias, né? Então, ele me convidou para fazer um programa de televisão. E eu disse, eu vou. Quer dizer, foi uma coisa interessante que eu faço um link até com esse projeto do Belchior, que foi também convidado. Eu fui convidada assim, em cima do lance, quando ele saiu de cena, que nos deixou, que estava só ele vindo, o seu corpo físico, indo para Fortaleza, e o Tiago me ligou. Então, até me arrepia um pouco, assim, me emociona muito isso, porque eu tive a força quando aconteceu isso, de começar a carreira, e agora, nos 40 anos, eu recebo uma nova convocação. Sabe? Para mim, eu fui convocada de novo, que não é uma coisa fácil, né? De fazer diante da emoção daquilo que você está vivendo. Embora a gente saiba da nossa finitude. Mas a gente faz de conta que não existe. E como é que você conheceu Fagner, Amelinha?
E também como é que você conheceu... O Fagner foi através do Ricardo Bezerra antes. Isso. Antes, assim, en passant, rapidamente. E aí depois eu conheço todos desse retorno de São Paulo. E aí conheço o Belchior, né, que o Belchior fazia, entre outros, Roger, Tete, Petrúcio Maia, Fausto Nilo, Brandão, é uma turma, né? E o Belchior chega numa tardezinha no famoso Bar do Anísio, que a turma se reunia na volta da Jurema, no Ceará, na Beira-Mar. Então, o Belchior chega de gordinho, ele fazia, acho que o 4º ano de medicina. Disseram, olha aí, o Belchior está chegando. Aí eu conheci o Belchior, e aí teve logo aquela empatia, né? E a gente começou a conversar, e aí ele me mostrou um Mucuripe, né? E aí foi a primeira vez que você teve contato com uma música dele, e a partir daí você prosseguiu com seus sucessos, e inclusive você gravou várias canções, e você veio encontrar o Belchior ao longo da vida em vários outros espetáculos. Como é que foi isso? Sim, a segunda vez, eu tenho que falar isso porque o Fagner me mostrou primeiro a música, que eles são parceiros, né? Aí eu tenho que dizer, né? Senão, né? Então, o Fagner chegou, me mostrou, eu já tinha conhecido o Fagner, depois chega o Belchior, me mostra a música, eu fico conhecendo todos. Depois, eu passei um período de férias lá e volto para São Paulo. E aí eles começam o Fagner vai para... Já tinha ido para Brasília, né? Mas aí vai para o Rio, aí o Belchior vai também, uma turma vai para São Paulo. Eles ficam entre Rio e São Paulo, né? E o Belchior, quando foi para São Paulo, eu não sei se foi 71 ou se já 71 no final, por aí. Ele fica hospedado, eu morava numa república, ali no Pacaembu, perto da FAAP. E era muito organizada, eram 5 meninas, todas estudavam comunicação visual. Então, e artes plásticas, e eram professoras e tudo, e tinha muita ordem. Eu era mascote. Então, eu falei, olha, eu tenho um grande amigo, compositor, ele é maravilhoso, e ele está chegando, ele precisa ficar aqui uns dias assim, só para ele se organizar, porque eu não sei se ele estava no Rio já e foi a São Paulo, porque todos nós tínhamos alguns contatos já, né? Já pré-estabelecidos antes de viajar. E ele, com certeza, tinha os dele e tudo, e aí ele fez fiz uma ponte assim, para o Bel. Assim, ele foi... Aí todo mundo amou o Bel, os professores da faculdade vinham escutar, e de noite tinha aquela reunião, né? E daí todos... Ednardo também chegou para morar, não sei que ano que o Ednardo chegou, mas acho que foi 71 também. Amelinha, só abrindo um parênteses, falando um pouquinho de você, das suas canções, dos seus sucessos, tem alguma que você goste mais, que você diga, olha, essa realmente, quando eu canto, ela faz a diferença? Ela tem músicas que fazem a diferença, no sentido de que seja assim, conhecida, de que o público tenha eleito essa música, e porque também ouviu mais, e porque fez parte de momentos muito luminosos da minha carreira. Mas eu gosto de todas, porque uma coisa que eu fiz questão dentro da carreira e dentro das gravadoras pelas quais passei, né? Fiquei 10 anos na CBS, que hoje é Sony. Então, eu fazia questão de fazer o disco todo legal, que tivesse um fundamento. Eu aprendi isso com o pessoal das artes, da cultura, da arquitetura, que tivesse uma arte conceitual, que tivesse um conceito, que tivesse um fundamento. Então, eles diziam, não, basta fazer uma música, porque ele só ia tocar uma. E aí as outras escolhe. Aí eu fazia todas escolhidas, bem escolhidas. Então, eu amo todas. Eu tenho um grande público que aliás, é que me traz até aqui, nesse momento, desses 40 anos de carreira, que, pela internet, eles começaram, em 2005, soltar meus vídeos e falar de mim, falar das minhas músicas. Então, quer dizer, que me conhece por todo o meu trabalho. Desculpa estar falando tanto a história toda, mas para poder que se faça entender. Aí chega o momento em que tem umas músicas que fizeram... Foi o festival, foi Deus Foi Você. Isso. Né?
Antes foi o Frevo Mulher, né, que foi o disco o meu segundo disco. Meu primeiro disco é Flor da Paisagem, o segundo é Frevo Mulher. O primeiro é um cartão de visita, mas eu já recebi as páginas amarelas da Veja, foi bem bacana. E fui considerada cantora revelação em São Paulo, né? Aí o segundo já é o Frevo Mulher, e aí o Frevo Mulher é o meu primeiro disco de ouro, meu primeiro disco premiado, né? E daí vem o Foi Deus que Fez Você, que você estava lá, e eu ouço muitas histórias assim, com Foi Deus que Fez Você. As pessoas me contando histórias variadas, né? Ou eu estava lá, eu digo, você estava lá, que legal. Ou então algumas situações de casamento. Eu digo, vocês casaram com Frevo Mulher e namoraram com Frevo Mulher e casaram com Foi Deus, Foi Você, né? E aí, situações de casamento, então, situação de algumas de saúde, que a pessoa ouve, se sente bem. Isso me ajudou muito na minha caminhada, pelos desertos e as esquinas porque passei, né? E depois vem aí a Mulher Nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer, se sente dor, que é a música do Lampião, que inaugurou os seriados, né, da TV. Gente, é uma caminhada vitoriosa, não é? A sua caminhada é vitoriosa, como a gente sabe que tem outras caminhadas, Amelinha, que também são vitoriosas e de pessoas que lutam muito bravamente, né, Amelinha? Com amor, sim, como você, e com paixão, como é o caso, por exemplo, daqueles que levam adiante o projeto do Betinho, do Natal Sem Fome. E a gente hoje aqui, né, Amelinha, a gente está recebendo aqui o Rodrigo Afonso, o nosso Kiko, como ele é conhecido, para falar dessa campanha que é absolutamente importante e que vocês começam nesse final de semana. Olá, tudo bom, Kiko? Tudo ótimo, e você? É um prazer estar aqui, prazer estar na presença de gente tão incrível. A campanha volta depois de 10 anos, né, parada. A gente começou a campanha oficialmente em outubro, mas tem uma série de estados que começaram depois, é uma campanha nacional. Para quem não conhece, a Ação da Cidadania é a ONG do Betinho, da campanha da fome. Foi inaugurado em 1993 pelo Betinho, o sociólogo super famoso para o Brasil. Ele foi a pessoa que trouxe a questão da fome naquela época, onde a gente tinha 32 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Isso, naquela época, representava quase 1/4 da população. E isso trouxe à luz essa temática da fome no Brasil, a dificuldade que a gente passava, enquanto muitos da minha época lembravam da gente cantando aquela música We Are the World, tentando arrecadar alimentos para crianças na África. E no Brasil a gente tinha, na nossa esquina, 32 milhões de pessoas em situação de miséria praticamente absoluta. Então o Betinho lança essa campanha em 93 e a consequência de todo esse processo é o que hoje a gente tem do Bolsa Família. Quer dizer, quando o governo assume isso como política pública, especialmente quando o Lula assume em 2002, ele pega isso como política pública, cria o Fome Zero e estende isso para o Bolsa Família, e é o que a gente vê hoje, o maior programa de transferência de renda do mundo. Então, para nós foi uma vitória esse processo todo, até que a gente chega em 2014, 7 anos depois da gente ter parado com o Natal Sem Fome, e a gente sai do mapa da fome da ONU. Então, para nós, como entidade do terceiro setor, a gente costuma dizer isso, né? As entidades sérias procuram se extinguir. Agora, vocês fizeram um período que vocês pararam realmente de recolher alimentos, até fizeram com brinquedos e livros, enfim. Mas agora vocês voltam para recolher alimentos de novo. Exatamente. A questão a partir de 2014 para cá, a gente tem até um dado do próprio IBGE, quer dizer, em 2014, a gente tem 7,2 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Esses dados, baseado em toda a experiência que a gente tem, são muito ligados sempre à questão do emprego, desigualdade social e à renda do trabalhador. Quer dizer, à medida que esses dados pioram, a piora consequente e direta é a fome. Então, assim, a gente, se tinha 7,2 milhões de pessoas em 2014, que todos esses indicadores eram muito melhores do que eram hoje, hoje, com todos os dados piorando, a gente tem uma visão clara nos nossos comitês espalhados pelo Brasil todo de que a fome está voltando com força. Kiko, eu vou querer que você diga para o pessoal como é que é possível colaborar, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, nessa campanha que começa agora esse final de semana, mas você vai responder isso no intervalo. A gente volta já já, pessoal, com o Sem Censura.
de volta com o Sem Censura de hoje, mas vamos saber com Bruno Barros o que vocês estão comentando, Bruno. Olha aí, o Kennedy Caldas mandou uma mensagem dizendo que é um prazer muito grande ver a Melinha cantando aqui no Sem Censura. Adailton Medeiros, lá do Ponto Cine Guadalupe, valeu aí, Adailton, pela mensagem. Ele fala que Belchior era e continua sendo um gênio e que a Melinha é tudo de bom, uma surpresa maravilhosa, ele está aqui espiando o programa. E aí tem uma pergunta da Sheila Pessoa, que ela quer saber se você teve contato com o Belchior durante esse tempo que ele esteve sumido. Não. Não? Não, eu não tive nenhum contato. Eu fazia no show, eu fazia o contato para ele ver. Sempre depois do show que eu cantava no Janelas do Brasil, que eu cantava Galos, Noites e Quintais, quando era no final eu dizia, volta, Bel! Porque eu sabia que ele ia estar ouvindo, né, onde ele estivesse, né? Aí eu falava, volta, Bel! Aí começaram, todo mundo, volta, Bel, sabe? Mas eu não tinha nenhum contato. Nem sabia onde ele estava? Né? Não. Aí. Ficam aqui, né, as boas lembranças, né, Amelinha, de bons momentos. Gente, a gente conversava antes do intervalo com o Rodrigo Fonseca, que é o Kiko, como a gente chama, que trabalha na ação, né, de Natal, para exatamente o Natal Sem Fome. E eu ia perguntar para ele como é que as pessoas podem fazer para contribuir. Kiko. Então, a gente tem hoje no Brasil todo postos de coleta. A gente tem um site que é o www.natalsemfome.org.br. Nesse site você pode não só ver os postos de coleta espalhados pelo Brasil todo, como pode fazer uma doação com um cartão de crédito. Então, essa é muito fácil fazer, são 2 passos bem simples e a gente aceita as doações das 2 maneiras até o dia 16 de dezembro. E tem uma campanha que vocês vão colocar no ar, já está no ar, não? Ela começou ontem, uma campanha com os artistas, né? Então isso. tem um clipe super interessante aí que eu acho que vão rodar aí daqui a pouco. Isso, vamos mostrar então esse clipe? Legal. Vamos ver? A fome mata o sonho, a fé, a ginga, o ritmo, a bossa mata o presente, o futuro, a fome mata o rumo, a fome mata o funk, mata o samba, a fome mata tudo. A fome mata a sorte, o acaso, a chance, a grande ideia, a fome, o lance, o gol, os parças, o cara e tudo aquilo que alguém poderia ser. E tudo aquilo que alguém poderia ser. E tudo aquilo que alguém poderia ter. E tudo aquilo que alguém poderia ter. Campanha impactante, né? Impactante, né? Uma campanha impactante. E é uma campanha séria, com muita seriedade. Seríssima, né, seríssima. Kiko? Kiko, só para a gente esclarecer para o público, você falou em cartão de crédito, você falou que as pessoas podem doar, você está falando numa questão de dinheiro, financeira. Sim, podem doar também alimentos. Isso, né? Que eu ia perguntar. Os postos de coleta, todos são para doações de alimentos não perecíveis. Então, a pessoa tem vários shoppings, supermercados, enfim, pontos de coleta, o Arquivo Nacional, a Rodoviária Novo Rio, lugares no Brasil todo que recebem esses alimentos e trazem para os comitês centrais da Ação da Cidadania nos estados. Então, o que a gente pede de alimentos são alimentos não perecíveis básicos, arroz, feijão, farinha, macarrão, óleo. Não leve nada que seja perecível, porque isso é muito difícil de manusear e distribuir. Mas qualquer alimento não perecível está valendo e a gente assim, quer arrecadar no mínimo 500 toneladas. Isso vai ajudar 50 mil famílias, o que, pelos dados do próprio IBGE, são 150 mil pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Isso é o mínimo que a gente vai arrecadar. A ideia é tentar chegar aí a 1.000 toneladas, que é o que a gente fazia na época que a gente fazia a campanha em 2007. Kiko, como é que funciona na prática essa distribuição de vocês, para a gente entender? Claro. A Ação da Cidadania, isso foi a genialidade do Betinho de criação dessa rede de comitês comunitários totalmente independentes pelo Brasil todo. Então, o que ele fez na época? Né? Ele falou, olha, criem seus comitês, não tem nenhuma grande amarra, você não é uma entidade presa à Ação da Cidadania, você é uma entidade independente, mas que faz parte dessa grande rede da Ação da Cidadania. Essa rede existe desde 1993, a gente tem 18 estados hoje com rede da Ação da Cidadania. Só no município do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem mais de 200 comitês, espalhados por toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, e esses comitês são de lideranças comunitárias que estão dentro dessas comunidades que estão passando por grande necessidade. Então, eles já têm um processo de cadastramento dessas famílias localmente, para que a gente use essa rede para a distribuição desses alimentos, para eles chegarem na ponta em quem realmente está precisando. Kiko, vocês têm, assim, num levantamento de vocês, aqueles que mais estão precisando hoje, locais no Brasil que estão realmente numa forma, assim, bastante difícil?
Eu acho que, historicamente, o Nordeste é um local onde tem grande necessidade, mas, surpreendentemente, eu acho que para quem olha o contexto histórico, claro que para quem vive esse momento não, mas para quem olha o histórico, o Rio de Janeiro passa por uma dificuldade extraordinária, né? A gente tem hoje a questão dos servidores públicos, não recebem há muito tempo. Hoje mesmo a gente estava vendo uma entrevista, participando de uma entrevista, e a UERJ aí 4 meses sem receber os salários. E isso é uma coisa que a gente já fez uma arrecadação no meio do ano para isso, para esses servidores públicos. A gente pretende, de novo, contemplar aqui no Rio de Janeiro os servidores públicos com doação, através de parcerias com algumas entidades. Então, assim, é meio estarrecedor que logo depois de uma Olimpíada, de todo o processo de levante do Rio de Janeiro, a gente viva hoje, e o IBGE tem dados incríveis sobre isso, mostrando que o Rio de Janeiro foi a cidade que mais piorou em termos de emprego, de renda, de pobreza em todo o Brasil. Então, é muito assustador que a gente viva isso, e a gente está aqui lutando o máximo que a gente pode para tentar, pelo menos, fazer com que as pessoas tenham alimento na mesa, né? E realmente você tem razão, quer dizer, se chegou a um ponto, 1 ano e meio praticamente das Olimpíadas, era uma coisa que, não sei se as pessoas imaginavam que se chegaria a esse ponto. Nunca se imaginaria. E assim, para nós, o Daniel fala muito isso, Daniel, que é o filho do Betinho e presidente da Ação da Cidadania, a gente conversa muito sobre isso, porque é uma derrota completa para a gente se sente derrotado de estar vindo de 2014, chegando nesse momento, tendo que refazer o Natal Sem Fome. A gente já estava em outro foco totalmente. Mas olha, Rodrigo, então eu vou fazer um elogio a você. Pode ser uma derrota por um lado, mas eu considero uma vitória que a gente tenha vocês e que tenha tantos outros brasileiros trabalhando exatamente para que outras pessoas melhorem de vida. Então, palmas para vocês que continuam com esse trabalho e que continuam, logicamente, para orgulho de Betinho, né? Se estivesse aqui, fazendo um trabalho que é absolutamente necessário, como é o Natal Sem Fome. Exatamente. Mais uma vez, então, o site para o pessoal saber as informações? www.natalsemfome.org.br. Muito bem. Gente, o Kiko falou tanto de IBGE aqui, né? Falou tanto de pesquisa, e ele falava e olhava para a economista presente, para a Flávia, porque a Flávia está aqui exatamente para falar também de um assunto que não é nada agradável, mas é uma pesquisa recente do IBGE e que é preciso que se fale, não é? Que é a questão do trabalho infantil no Brasil. Flávia, quais são os resultados dessa pesquisa do IBGE? Bom, a pesquisa que a PNAD contínua estimou para o Brasil, em 2016, aproximadamente 1.835.000 crianças em situação de trabalho. Né? No trabalho que a gente está falando, trabalho no mercado, né? O trabalho produtivo. Além desse trabalho para o mercado, né, direcionado para o mercado, tem as crianças que realizam outras atividades, a gente chama outras formas de trabalho, que é um contingente de crianças que está na produção para o próprio consumo, que são... plantando alimentos, plantando, colhendo, costurando, enfim, buscando água, colhendo madeira para acender fogo e tal. E essas crianças também são separadas de um outro contingente maior de crianças que estão em afazeres domésticos, que basicamente são as crianças que ajudam dentro do domicílio, né? No cuidado com irmãos mais novos, no cuidado com idosos, fazendo algum tipo de alimentação, fazendo faxina, limpando, que também é considerado trabalho para essas crianças, né? Isso não é um indicador de trabalho infantil, porque o indicador de trabalho infantil é uma conjunção de várias características. Esses são contingentes que a gente investiga separadamente e a gente não junta todos esses, porque isso não forma um indicador de trabalho infantil. Por que não forma um indicador de trabalho infantil? Porque o trabalho das crianças e de adolescentes, por exemplo, na faixa de idade de 5 a 13 anos, ele é um trabalho a ser abolido. Não importa onde, nem o tempo de duração, nem nada. Então, nenhuma criança de 5 a 13 anos pode trabalhar em nenhuma atividade. Mas tem o trabalho de 14 a 17 anos, né? A legislação do Brasil autoriza que crianças trabalhem a partir dos 16 anos sob determinadas condições. E as crianças de 14 e 15 anos só podem trabalhar se forem como aprendizes. Então, a gente não pode dizer que todo esse contingente que está no mercado de trabalho está em situação de trabalho infantil, que é o trabalho a ser abolido, né? Que é o foco das políticas de erradicação de trabalho infantil. Essas crianças precisam ser investigadas a perto, né? Para saber em que situação que elas estão trabalhando, né? Se estão
numa situação sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum vínculo empregatício, ou em situações de trabalho perigoso, ou piores formas de trabalho. E vocês têm nessa pesquisa dados como, por exemplo, a classe social dessas crianças, como é que essas crianças vivem, qual a região brasileira que tem mais crianças em trabalho infantil nesse momento? A gente sempre separa em 2 grandes grupos, né? O de 5 a 13 anos, que é esse trabalho a ser erradicado, e o de 14 a 17 anos, que contempla um trabalho que pode ser aceito legalmente, pela legislação, mas que tem que atender a determinados critérios. Então, o de 5 a 13 anos, a gente observa que os maiores contingentes estão na região norte e nordeste. E os de 14 a 17 anos estão na região sul e na região norte. Então, também, geograficamente, eles estão espalhados de forma distinta, né? Flávia, muitos pais ou mães, enfim, ou tios, avós, enfim, podem dizer, mas ele está trabalhando para ajudar a família. Ele está trabalhando porque eu não posso trabalhar, ou eu estou doente, então ele que está trabalhando. E justificam, né? Alguns, enfim, justificam dessa maneira. Mas tem as crianças que trabalham de uma forma terrível, que é na prostituição, e em outros trabalhos também que causam problemas psicológicos, né? Claro, a gente chama isso de piores formas de trabalho, que essa independente da idade, né? Dos 5 aos 17, que são consideradas crianças pela Organização Internacional do Trabalho, então de 5 a 17, a categoria de crianças, ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente diga, não, são crianças e adolescentes, mas essa é a população investigada. Então, essas são as piores formas de trabalho, que é o tipo de trabalho que tem que ser erradicado, né? E quanto a essa ilustração que você fez, né, é muito importante, porque tem questões que às vezes são culturais, né? Nem por isso essas questões não precisam ser combatidas, né? A gente observa que o trabalho infantil tem vários danos. Tem danos físicos, as crianças podem ter doenças, né? Podem ter lesões, carregando pesos excessivos e atrapalhando no crescimento. Tem danos morais, porque a criança pode passar por situações de constrangimento, de assédio moral, situações que ela ainda não tem maturidade para lidar. E aí isso pode deixar sequelas. E tem danos sociais, que é uma criança que não consegue conviver com crianças da sua idade. E aí perde essa parte da infância, né? E óbvio, né, as mães, às vezes, né, os pais, às vezes, demandam da criança que elas entrem prematuramente no mercado de trabalho. Mas o custo disso, no futuro, é um custo muito grande, porque isso diminui muito as oportunidades dessas crianças no futuro. Então, tem alguns estudos, tem muitos, né? Então, para exemplificar um deles, que é um dos estudos da OIT, mostra que crianças que entraram no mercado de trabalho aos 10 anos de idade, quando ficam adultas, elas têm um rendimento que é equivalente a 20% do rendimento de uma criança que não trabalhou, que entrou no mercado aos 18 anos de idade e que tem um nível de instrução de aproximadamente 7 anos. Então, essa antecipação, né, de entrada no mercado de trabalho, além de todos esses danos que pode gerar a criança, ainda gera repercussões para o futuro dessa criança. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E tem um outro dado, né? As crianças deixam a escola, porque mesmo que pequenas, elas trabalhem, como você disse, em afazeres domésticos, porque a família pede, etc., elas vão deixando de ir à escola exatamente porque elas estão trabalhando. Exato. E aí vai acontecendo uma evasão escolar. A gente até tem dados importantes sobre a taxa de escolarização. Então, na média, 81% dessas crianças está estudando. Mas quando a gente separa naqueles grupos de idade, né, que a gente precisa observar melhor e analisar, porque são grupos muito distintos, a gente vê que de 5 a 13 anos, 98,4% das crianças estão estudando. E isso as pesquisas anteriores também já mostravam, né? Não foi um fenômeno que aconteceu em 2016. Isso vem acontecendo, né, ao longo dos últimos anos. Mas quando a idade vai avançando, a gente começa a perceber que essas crianças que estão no mercado de trabalho, elas têm uma taxa de escolarização menor do que as que não estão. Então, quando chega já no último grupo, assim, entre 16 e 17 anos, a gente observa que cai muito a taxa de escolarização das crianças que estão trabalhando e
não cai tanto, cai, mas não cai tanto as crianças que não trabalham, né? Então, é óbvio que isso tem um impacto na questão do estudo, e o estudo tem um impacto na questão das oportunidades no futuro dessa criança, no mercado de trabalho, enfim, no rendimento. Flávia, por que uma pesquisa dessa é importante? O que a gente pode fazer para evitar que a gente tenha mais crianças trabalhando e tirar essas que estão trabalhando? É importantíssimo, né? Primeiro, para a gente investigar quem são essas crianças, onde elas estão, qual é o perfil dessas crianças. A gente observou que 65% dessas crianças é de sexo masculino, então tem mais meninos do que meninas trabalhando, 64% são negros e pardos, tirando a região sul, que a maioria é branco, mas por uma característica demográfica. A gente observa, por exemplo, tem dados muito interessantes, que do grupo dos menores, de 5 a 13 anos, 74% deles não recebem rendimento algum. São trabalhadores que ajudam na atividade dos familiares, né? Ajudam os pais ou no comércio, ou alguma atividade comercial, ou alguma atividade produtiva, eles ajudam os pais. Então, é como se os pais convocassem os filhos para trabalhar com eles, e eles têm toda a responsabilidade do trabalho, mas eles não têm rendimento. Isso já não acontece tanto no grupo dos maiores, que trabalham mais no comércio, né? Então, tem características que precisam ser observadas. O trabalho infantil, no mundo todo, a gente observa que está muito relacionado com pobreza, né? Agora eu vou levantar a bola para você. Que está muito relacionado com a pobreza. E, claro, que sempre tem outros fatores que vão impactar, mas, assim, o principal fator que se observa, né, que é comum, né, a todos os países, tem países que têm imigração muito grande, tem países que têm guerra, isso tudo vai impactar nesse fenômeno. Mas os países, o que a gente observa, assim, em comum, é que a pobreza empurra essas crianças para o mercado de trabalho. E aí não tem o que fazer, né? O que se faz é política pública de transferência de renda, de garantia de renda, para que essas crianças não precisem ir para o mercado de trabalho, e fiscalização, porque tem, como você tinha falado, em relação à prostituição, em relação às crianças que são cooptadas pelo tráfico. Isso, quando o IBGE vai no domicílio das pessoas, nenhuma mãe vai dizer que a sua filha trabalha na prostituição ou seu filho trabalha no tráfico, né? Então, isso só se combate com muita fiscalização. A gente imagina a importância, né, do trabalho de vocês, e eu também quero louvar, né, toda a pesquisa que é feita pelo IBGE, com profissionais sérios, e que a sua pesquisa, de todos os profissionais do IBGE, seja útil para que a gente possa realmente ter políticas públicas sérias para erradicar o trabalho infantil, né, Flávia? Gente, olha só, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Voltem com a gente aqui para o Sem Censura. Gente, voltamos com o Sem Censura de hoje. Bruno Barros, o que temos aí na web? Olha aí, Kátia, a Cláudia Colares, ela reparou que a Melinha cantou o verso mais bonito que não aparece em muitas gravações, que é Como é Perversa a Juventude. Foi? E não aparece mesmo em muitas gravações, as pessoas tiram esse verso. Tiram, porque o Belchior tinha feito uma outra versão. A Melinha, fala um pouquinho só mais perto do microfone. Porque o Belchior anteriormente tinha feito uma outra versão, que era As Borboletas do que Fui, Pousão Demais, Por Entre as Flores do Asfalto em que Tu Vais. Depois ele modificou, ele mexia muito nas músicas, nas letras dele. E aí ele modificou e é como ele cantava, assim como... Não vou falar depois. Tem outro exemplo, tem vários exemplos de músicas que ele muda. De repente ele mudava. E aí, depois que ele mudou, então eu passei a cantar como ele... Tem que respeitar o artista. Respeitar, e eu acho sensacional isso. Foi uma sacada dele. E tem um comentário aqui da Fernanda Cabral, que ela quer saber em casos dos pais que colocam seus filhos na rua para pedir dinheiro ou vender produtos. Que também existe isso, né, Kátia? Claro. Existe, isso é trabalho infantil, né? Isso tem que ser abolido. E isso com muita fiscalização, né? Não é fácil pegar esse trabalho. Bom, a gente falou aqui em trabalho infantil, falamos Natal Sem Fome, tivemos as emoções com a Melinha, e a gente precisa dizer que tem tantos brasileiros trabalhando com cultura e também com humor, exatamente para levar alegria para a gente nesse contraste que é o nosso Brasil e equilibrar o nosso dia a dia. E um deles é um gigante, o nosso gigante Léo. Olá, Léo. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Sem Censura. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Poxa, tanta coisa bonita, essa voz
maravilhosa, estou muito feliz. Pois é, e a gente também está muito feliz e você está aí estreando como protagonista de um filme Altas Expectativas, não é? Esse filme estreia agora, essa semana ainda? Isso, estreia quinta-feira, dia 7 de dezembro. E aí todo mundo tem que ir na primeira semana, que o Cinema Nacional tem isso, né? Se você não for na primeira semana, a bilheteria cai, ele começa a sair de cartaz. Então, não deixa para o outro final de semana, programa a família. Tem quinta, sexta, sábado, domingo, para encher a sala de cinema e assistir Altas Expectativas. Vamos falar o nome daqueles, do diretor, do roteirista, enfim, que escreveram e que fizeram, viu, gente, a partir da própria história de amor do Léo. E eu queria que você contasse um pouquinho isso para as pessoas em casa. Bom, os diretores são o Pedro Antônio e o Álvaro Campos. O Álvaro também é roteirista do filme. E, na verdade, assim, o Alto ele foi inspirado na relação entre eu e a minha esposa, Carol. Ela tem 1,65 m de altura. Então fica espantada, né? Você mede quanto? Eu meço 1,10 m. E então fica espantada, né? Como é que é? Mas é tudo normal, acontece tudo de uma boa. E, assim, na verdade, assim, a história é uma história ficcional, não é uma história real. A inspiração está no fato de um anão se apaixonar por uma pessoa de estatura normal, vamos dizer assim, e ambos conseguirem conquistar pelo humor. O Décio, que é o treinador de cavalos, ele vê que a Lena, que é pela Camila Marla, que ela não consegue rir e o que ele escreve faz ela rir. Então é através do humor que ele consegue conquistá-la. E no meu caso, a minha esposa me conheceu num show, se apaixonou e tal. E aí eu fui atrás de mim e tudo mais. Olha que loucura, o pessoal pensa o contrário, mas foi ela que foi atrás de mim e tudo. E a gente se conheceu, nos casamos em 2015. E aí fizeram um curta chamado Léo e Carol, que é um documentário. Esse é um documentário. E esse curta, ele ganhou vários prêmios na França, nos Estados Unidos e tudo mais. E aí foi uma boa experiência dos diretores para saber como filmar, né? Porque dependendo do ângulo que você filma, você pode não colocar na mesma altura, na mesma importância na linguagem cinematográfica. Então, esse curta permitiu esse estudo, esse aprofundamento. Legal. E também foram 3 meses do meu casamento. E aí a curta termina com o casamento, que é muito legal. Vale dizer que esse curta foi premiado em Barcelona, não é isso? Foi premiado também na França? Foi. Isso. O Festival de Cannes, mas não o Festival de Cinema. Tem um curta na mesma cidade, em Cannes, e ele foi premiado. Pois é, olha só, gente, a gente tem um VT, um pedacinho do Altas Expectativas. Vamos ver? Aquela moça do café. Quem é? O nome dela é Helena, mas ó, vou te dar um toque, hein? Tá fazendo o maior sucesso. O que foi, Décio? Achou que tinha chance com ela? Desculpa, irmãozinho, também não precisa crescer pra cima de... Humilhar os outros é o seu talento, rapaz. Então você é humorista da internet? Isso. Fala desempregada, mais elegante. Eu vou fazer um bar debaixo do seu AP, um stand-up, conhece? Stand-up comedy, o cara aparece, os caras limpam, olha pra plateia. Eu sei o que é isso, eu sei, mas não tem nada embaixo do meu AP, nada. Eu sei, mas agora tem. Eu aluguei. Tem muito comediante que é bom, mas trabalha de dia. Não vai passar agora, vamos conversar um pouco, tem que ter uma política de vizinhança. Amigo, palestrar um deficiente aqui, tá difícil. Foi? Não, cara, tô oferecendo muffins pra ele. Tá louco? Não. Que isso, cara? Para que você tá batendo um cara de óculos, para com isso. Vamos ver. Não, peraí, vamos com calma. Eu acho que as pessoas, elas podem aprender a gostar da pessoa que elas decidem ficar juntas, sabe? Manteiga, você tem bochecha de manteiga, menina. Vamos lá pra casa, vai. Essa mãozinha, a mãozinha pequena, mas tem uma pegada, uma agilidade, faz um estrago em mim, Zezé. Joque, por favor. Ah, tá bom, vambora. Péssimo. Isso vai dar merda. Acelera! Anda logo! Acelerando! Só querendo! Calma aí. É tudo ou nada. Vai, sua desgraçada!
Gente, olha, o filme parece super bom, né? Então, acho que não tem problema nenhum. As pessoas podem ir a semana toda, né? Como você disse, para assistir, Com não certeza. é? Agora, Léo, a gente precisa dizer para o pessoal que está em casa que ele tem essa trajetória toda com humor, mas ele é formado em informática, tem mestrado, fez concurso, trabalha no Tribunal de Contas do município. É a sua vida paralela. Minha vida... Antigamente eu sabia qual era a segunda profissão. Hoje em dia eu já não sei qual é a primeira, qual é a segunda, mas são as duas vidas paralelas, dois mundos, o artístico e o servidor público, com informática, estudei. E, engraçado que eu gosto das duas coisas, né? É meio louco isso, mas eu gosto tanto da arte quanto da informática. E ontem fez aniversário. Legal, 38 aninhos. Isso, quantos anos? 38. 38 anos. Belinha. E tem uma filhota, tem uma filhinha, né? Lulu, Luísa, o nome dela, ela tem 9 meses, é muito fofa, ela também não tem nanismo, também não, minha esposa não tem. É porque o meu nanismo ele é recessivo e a minha esposa não tem o gene recessivo, então eu com ela não tenho como ter filhos com nanismo. Ou seja, se tivesse, tinha alguma coisa errada na história aí. Todo mundo ia ficar feliz, ai que lindo. Eu falei, não tá legal isso. Ia rolar comigo. Mas é isso, Bom, essa história que ela me contou, eu acredito também. Mas é verdade, porque existem vários tipos, tem dominante, recessivo, tem hormonal, enfim, eu não sou tão especialista em todos, mas... É isso, aí ela é grandona, literalmente, não é piada, ela é quase do meu tamanho. É difícil segurar ela e tudo, ela tá com... Ela já tá com 80 centímetros, algo assim, ela é grande. Legal. E 9 quilos, pesada. Agora, você está falando isso da filhota, né? Que coisa boa. Mas você convive também com algumas situações? A gente ouviu ali no filme, né? Algumas questões como humilhação, houve coisas que você não quer ouvir. Enfim, como é que você lida também com essas coisas no dia a dia? Então, o filme, por exemplo, uma da grande questão que me fez entrar nessa loucura de fazer um protagonista só com pouca experiência no cinema, se eu tinha feito um filme, não era protagonista nem nada, foi justamente pela mensagem do filme, que ele coloca a questão do nanismo, primeiro, tratando o anão de forma igual a qualquer pessoa como nós somos. E aí, até o que eu falei, na linguagem da câmera e tudo mais. E a questão da deficiência, da dificuldade, está presente no filme, mas não é sublinhada. E ele tenta quebrar o preconceito através de colocando assim, ó, a figura do anão, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. E quando a pessoa olha a capacidade dele, fala, caramba, por que eu não pensei nisso? E, lógico, com muito humor, com muita sutileza. Então, eu acho que através desse tipo de caminho, você vai muito mais longe e atinge muito mais o objetivo, porque muitas vezes, embora seja necessário, você ficar martelando, coitado, tem que melhorar isso, tem que. Mas a gente também pode falar de uma outra maneira. Então, é essa a proposta do filme. E é como eu estou com a situação, entendeu? Desde criança, a pessoa via com uma piadinha, eu via com 10, a pessoa ficava sem graça e ia embora. Estava tudo resolvido. Então, e isso aí foi até interessante, porque o Décio, ele sente um pouco, digamos assim, esse preconceito. Ele é um pouco tímido, bem diferente. Então, eu tive que fazer todo o trabalho de preparação artística para passar essa verdade que eu não conseguia viver muito. E aí teve toda uma preparação de elenco bem interessante. Comecei a enxergar também o outro lado legal. Então é isso, eu lido sempre com piada. Eu acho que assim, a melhor maneira, todos nós temos, eu acredito muito nisso, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós somos deficientes em alguma coisa, né? Ninguém sabe tudo de informática, ninguém sabe tudo de basquete, ninguém é um super atleta, ninguém é tudo. Todos nós temos nossas limitações. E a melhor maneira é vencer com humor, com alegria, sorrindo, eu vou vencer. Ficar martelando, você vai cada vez mais para baixo. Então é essa grande mensagem do filme, essa grande linguagem que ele tenta passar. E você transforma tudo em humor no seu dia a dia também? Conviver com você no trabalho, em casa, sempre termina num sorriso. Eu costumo sempre achar o lado engraçado, positivo. Eu tenho defeitos, por exemplo,
Eu acho horrível, mas eu falo, a pessoa cai no chão, eu acho engraçado. Quando eu caio, eu também acho engraçado. Eu tô, ai, tá doendo. Eu sei lá, eu acho que é por aí. A vida é uma só e a gente tem que viver da melhor maneira. E eu acho que é isso. Então vamos rir, vamos tentar ser felizes da melhor maneira possível. E eu acho legal você estar falando essa questão dos artistas. A gente tem hoje uma artista numa novela que está fazendo um trabalho, né, com nanismo. É a Juliana Caldas, é isso? A Ju. Com brilhantismo está fazendo esse papel. Ela também já é atriz há muito tempo. Isso, exatamente. Não é? E é muito legal. E já a novela já aborda um pouco mais as dificuldades propriamente dita, que também tem que ser falada, que também é legal e também é importante. Então é uma outra abordagem do mesmo assunto e é bom que quanto mais a arte fale sobre isso, melhor. Porque assim, eu tenho fazendo um trocadilho, eu tenho uma alta expectativa de que um dia nós, anões, né, pessoas com nanismo, não sejamos escalados para o papel por ser anão, né? E sim por ter o talento. Então, quem sabe em breve a gente vai ter um par romântico, né, na novela Mocinho Anão, ou um vilão também, por que não? Né, um malvadão anão. E não, tem que sempre colocar um anão no papel de anão. Já o Peter Dinklage dos Estados Unidos, do Game of Thrones, já quebrou essa barreira. É verdade. E eu estou feliz de estar junto com a Ju e outros, nesse caminho de quebrar aqui no Brasil também. Léo, cinema, o filme no Brasil todo? Sim, são 100 salas, se não me engano, o Brasil inteiro. Então vão assistir, deixa o Flash de lado, o Super-Homem, esses caras estão aí todo ano. O cinema nacional precisa de vocês nas salas. Eu quero o cinema nacional, eu quero altas expectativas. Eu conto com todo mundo. Léo, realmente você é um gigante de coração. Obrigada. Não é? A gente ficou muito feliz de receber você hoje aqui. Sucesso com o filme. Pessoal, a gente chega no finalzinho do nosso programa com mais uma emoção para ouvir a querida Amelinha cantar. Amelinha, você segue para o palco, vamos lá e vamos contar para o pessoal que tem show, né? Você vai contando. Tem em São Paulo? O lançamento. Vai ser o lançamento oficial desse disco. Isso. Que dia que vai ser? Vai ser dia 14, agora, de dezembro, no Teatro do Sesc. 24 de maio, em 2 sessões, às 18 e às 21 horas. Ok, tá dado o recado e o convite para vocês. Vamos lá, Amelinha, vamos para o palco, para a gente encerrar o Sem Censura. Gente, obrigada aos nossos queridos convidados por essa tarde tão agradável. Bruno Barros também. Pessoal, eu me despeço de vocês. Muito obrigada. Foi uma temporada de muitas emoções, não é? Amanhã, Vera Barroso está de volta com vocês às 5 da tarde aqui no Sem Censura. A gente fica um pouquinho mais no Facebook. E agora, vamos ouvir a Amelinha. As velas do Mucuripe vão sair para pescar e eu vou mandar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá do campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo, encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui, daqui, daqui. Oh.
carinho. Obrigada a todos. Muito obrigada. Amelinha, não saia daí rapidinho, a gente está no Facebook, mas eu queria que você apresentasse Júlio Brown, que é uma pessoa que já toca com você há 15 anos, não é? Sim. Isso. Júlio Brown é meu maestro, meu irmão, parceirão. A gente já... É uma honra tocar com essa grande cantora, que além de ser minha amiga, a Melinha é tudo de bom, é um astral sempre bom, sabe? Não é por estar na presença dela, não, que é verdade, a gente é amigo mesmo, sabe? Frequenta a minha casa, eu também a dela, a gente é amigo mesmo com o tempo, né? Que eu tocava Melinha, com outros... só bota mais pertinho daí pra gente ver o Júlio. Eu tocava com outros artistas e tal, e parei um tempo e a Melinha me capturou e estamos juntos aí nesse estado rodando o Brasil todo, já tem um tempo, sempre bom, sempre shows lotados, impressionante. Muitas pessoas falam, Melinha, às vezes está sumida, está fora da mídia. Vocês que pensam, tem que ver os shows aí, impressionante, lotado, pessoas pedindo sessão dupla, tudo, porque todos os estados que nós fomos, ou seja, todo o Brasil, né? Fomos todos os estados do Brasil, só show lotado. É impressionante, as pessoas têm um carinho pela Melinha que é difícil você ver com os outros artistas também, por ela ser o que ela passa, né? É isso, isso aí. Júlio, com certeza. Muito obrigada. Deus quando sempre bem acompanhada, né? A gente não faz tudo sozinho. Você volta para conversar com a gente agradece ao Júlio a presença dele aqui no Sem Censura, né? Vamos, Amelinha, vamos lá? Isso, vamos lá, minha linda. Gente, vamos continuar aqui o nosso programa. Bruno, o que o pessoal está falando em casa do nosso programa? Olha aí, os fãs da Melinha, como tá aqui todo mundo se manifestando, eu tô vendo isso, prova de carinho, é diva, é musa, é como é bom, lindo, é pedido de palhinha, querem que você cante Foi Deus quem fez você, enfim, todo mundo tá adorando. Tem uma pergunta também. A Melinha faz parte de uma geração de artistas cearenses muito arretada. Como é que foi cantar nos tempos da ditadura militar? Olha, foi emocionante, foi também aterrorizante. E quando a gente é mais jovem, a gente vem preparado para o nosso... Eu acho que todo jovem vem preparado para o seu tempo. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais frieza diante daquilo. A gente encara, vê o que está acontecendo. E eu nunca fui engajada, eu era muito nova, eu era a mascote. Mas eu sabia de pessoas que faziam parte, assim, que eram, inclusive, vigiadas. Né? Tinha uma menina na República que era vigiada e eu achava aquilo emocionante. Parecia para mim, era uma ficção. Parecia que eu estava vivendo um filme. Passava à frente e dizia, olha, aqui é o DOPS, não sei o quê. Aí você não pode andar sem identidade, senão vão te prender. Então, era uma coisa assim... Mas, ao mesmo tempo, isso dava força para que você tem que fazer o positivo disso aí, e ter fé, acreditar que as coisas vão mudar. Essas pessoas muita gente deu a vida pelas causas, né? Por essa causa social e tudo, né? Vários morreram, né? Eu morava lá perto, morava ali em Pacaembu, quando eu cheguei já tinha acontecido várias coisas. Mas aí depois eu já estava lá quando morreu o Herzog, essas coisas todas. Então, eram impactos, mas que a gente é mais jovem, a gente tem mais força de segurar aquilo. E eu não estava diretamente ligada, né? Nem cantava música de protesto. Eu cantava música de amor. Sempre. Aliás, de certa forma... A flor da paisagem. De certa forma, também era um protesto, né? Mais amor, para contrabalançar. Favor, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais, como está na alucinação da música do Belchior, que está no disco também. Né? Com certeza, Melinha. Bruno Barros, mais comentários e perguntas? Agora, para o Léo. O Rafael Mesquita, ele quer perguntar o que você acha do politicamente correto no humor e se você já se chateou alguma vez na vida com uma piada sobre anão. Então, politicamente correto no humor, tem aquela velha pergunta, né? Qual é o limite do humor que tem mais batidas? Eu acho que você tem que saber qual é a função do humor. O humor não é rir por rir. É rir com alguma mensagem, com alguma coisa positiva.
Então, você tem que ter muita sensibilidade para saber com quem você está fazendo aquela piada. Então, de repente, uma piada pode ser adequada num grupo, num contexto, e outra não. E você tem que respeitar esse outro contexto. Porque eu acho que essa função do humor não é só fazer rir, é alegrar, fazer pensar e etc. E o politicamente correto, o meu show, stand-up, eu até brinco com isso, que, por exemplo, alguns termos politicamente corretos é verticalmente prejudicado. Eu acho muito engraçado, e é verdade. Tá no Detran lá, meu laudo está assim, verticalmente prejudicado. Então, é uma piada. Então, às vezes, politicamente correto, por exemplo, saiu uma coisa assim, Leonardo que sofre de nanismo. Pô, eu nem sabia que eu sofria, né? Então, tem tudo isso. Então, assim, às vezes, se é politicamente correto, você não é tão bacana. Então, eu acho que é isso. A gente tem que respeitar o público para o qual a gente está falando, porque o humor não é só fazer rir, tem uma mensagem, tem uma coisa positiva para ser levada. E eu nunca me chateei, não, com piada. Eu acho que... Não sei se as pessoas já se aproximam de mim com certo carinho, com certa... brincando, e eu levo na brincadeira também, e aí fica tudo leve. Então, eu já me chateei com não piadas, entendeu? Gente rancorosa. Aí eu fico muito mais chateada. Mas olha, isso que ele está dizendo é verdade, viu? Porque quando ele chegou aqui, é uma pessoa tão agradável, que você tem toda a razão. Boa. A gente fica muito bem com você. Obrigada. Não é verdade, Amelinha? Acho que todos os outros convidados. Uma luz, né? Um carisma, né? Isso, então... Uma intensidade. Então, de certa forma, acho que é isso. Então, como você passa isso, você recebe isso. Com certeza, né? Bruno Barros, mais algum comentário? Vou fazer uma pergunta aqui da Renata Vilela. Arriscar, não apurei, não sei se é verdade, mas ela pergunta assim, Léo, é verdade que você continua juntando os fãs no Facebook para ir ao cinema assistir filme contigo? É verdade essa história? Não, eu fiz isso pro filme O Concurso, que mas foi maneiro, que foi muita gente, foi uma confusão, então foi lá no Meia, eu moro no Meia, no Imperato, aí eu estava empolgado, ainda estou empolgado, eu falei, vamos todo mundo assistir o filme, aí lotou a sessão e tal. Uma alta expectativa teve a pré-estreia, eu ainda não estou pensando em fazer isso, mas pode ser uma ideia interessante. Tem que fazer, o pessoal tá Eu ia até dizer, né, para o Natal Sem Fome também, né, que a gente estava conversando, Kiko, às vezes você, com a ajuda, por exemplo, de um artista como o Léo, você consegue também atrair muita gente para fazer uma campanha, não sei, né, essas coisas. Os artistas, eles têm se juntado bastante, a gente tem, enfim... shows pelo Brasil todo, o Armandinho agora lá em Recife vai fazer um show especificamente para o Natal Sem Fome lá de Pernambuco. Então, os artistas sempre se juntam e tentam ajudar ao máximo com suas imagens, sem cobrar nada. Isso é super importante dizer, porque hoje nesse momento que a gente vive de polaridade absoluta, se você posta uma foto do Chico Buarque falando sobre a campanha Natal Sem Fome, a lista de pessoas criticando e dizendo que ele tinha que dar o cachê dele para a ação da cidadania. Então, se o trabalho que eles fazem, que esses artistas fazem, tanto de expor sua imagem, ligar a imagem à campanha, gastar um tempo para ir no estúdio, fazer toda a filmagem, é trabalhoso, a gente sabe, a gente vê a produção aqui, não é uma coisa fácil, e muitos deles contribuem. É claro que a gente não publica isso, eles também não querem publicar, mas muitos deles já contribuem para a ação da cidadania, para as campanhas. Então, assim, a classe artística hoje no Brasil é a classe mais importante nessa questão da luta que a gente está tendo hoje contra todo esse retrocesso, contra todas essas dificuldades que a gente está passando pelo Brasil. A gente tem que valorizar isso sempre e sempre... enfim, botar eles num pedestal mesmo, porque a gente precisa muito dessa luta. Você está falando da luta dos profissionais e dos artistas, e eu também queria até aproveitar, Flávia, e tirar uma curiosidade minha, quer dizer, o trabalho dos pesquisadores, porque a Flávia falou com a gente no programa sobre uma pesquisa sobre trabalho infantil, e falou dos números, etc. Mas agora a minha pergunta para você é, e aqueles que trabalham com vocês nessa pesquisa, como é que é feita esta pesquisa? Gente, é muita gente envolvida, né? Tem o pessoal de campo, né? Vamos pensar que a PNAD contínua, que é uma pesquisa recente, né, que começou a entrar em campo em 2012, é uma pesquisa que abrange o Brasil inteiro. E o Brasil é continental, né? E as pessoas vão na casa dos informantes.
Então, esse pessoal trabalha mesmo, né? Depois os dados vêm todos para o IBGE e aí tem todo o tratamento estatístico, e depois analítico, e depois o pessoal da divulgação, quer dizer, é um trabalho intenso, né? Intenso e é um fluxo que não para, né? Porque a gente tem várias pesquisas em campo, né? O ano inteiro, e esse pessoal não para um minuto, está sempre trabalhando em todas as pesquisas que vão entrando para a gente fornecer informações, um retrato do Brasil o mais atual possível, né, e o mais fidedigno possível para assessorar na elaboração de políticas públicas e tal. Então, os entrevistadores, né, imagina o que não é um entrevistador entrar na casa de uma pessoa e perguntar sobre o seu filho. Isso é muito difícil, né? Isso tem, e perguntar coisas que, às vezes, né, a gente não sabe até que ponto os pais vão querer responder. Essa pesquisa, inclusive, devia ser feita com as crianças, né? A indicação, a recomendação internacional é que quem responda essa pesquisa de crianças e adolescentes em situação de trabalho sejam as próprias crianças, nas suas diversas faixas de idade. Mas a gente sabe que os pais dificilmente autorizam os filhos a responder a pergunta, né? Então, o entrevistador tem que ter uma delicadeza, uma sensibilidade, né, para poder investigar determinados temas. Há todo um treinamento, né? Tem Há todo um treinamento. Claro. Imagino, deve ser um trabalho realmente muito difícil, né? Bruno, tem mais alguma questão aí? Olha só, quero só que o Léo confirme isso aí. A Vânia Gomes diz que você está dando provas de que querer é poder. É por aí? Eu acho que querer é o primeiro passo para se conquistar alguma coisa. Se você não quer, se você não acredita em você mesmo, ninguém mais vai acreditar. Então, eu acho que aí sim é esse poder. Mas é lógico que nem sempre o que a gente quer a gente consegue. Isso não quer dizer que a gente vai desistir desse caminho. Então, como por exemplo, a Fome Zero, luta, consegue muita coisa, mas certamente perguntava para ele, você atingiu tudo aquilo que você quis? Não, a gente quer ir mais e mais e mais, mas já foi dado o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre muito importante. Então, acho que querer é o primeiro passo. Poder é a consequência. Então, eu vou aproveitar e vou perguntar aos nossos convidados aqui hoje o que vocês gostariam muito nesse momento, agora nesse final de ano de 2017, um querer de um sonho. Flávia? Difícil, né? Eu queria uma dose excessiva de democracia e justiça social. Meu querido Kiko. Além de tudo isso, óbvio que é essencial para qualquer coisa. Como a gente está no Natal sem fome, um Brasil sem fome de novo, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente precisa retomar de qualquer jeito. Amelinha? Além disso, todo um equilíbrio, né? Toda uma harmonia dentro de uma sociedade, entendeu? E que vai além de fronteiras, certo? Boa. Você, Léo? Então, somando tudo isso, eu queria uma sociedade capaz de enxergar o que nos une e não as diferenças. Perfeito. Muito bom. Bruno Barros, eu não vou deixar você de fora. Olha aí, eu quero férias. Dia 2 de janeiro eu estou de férias. Não, mas eu queria sucesso para todos os projetos aqui de todo mundo. Eu acho que hoje o programa só teve assunto bom, a gente falou de coisas importantes e que todo mundo tenha sucesso. Para você. Sucesso. Obrigado. Tudo isso com uma belíssima trilha sonora. Exato, maravilhosa trilha sonora. Bom, gente, assim, eu fiquei pro final, né? Vou falar também o que eu quero, né? Eu queria que outras tardes como essa se repetissem, porque são tardes de harmonia, de informação, de pessoas que têm algo a dizer com muita positividade e que fazem com que o nosso coração fique muito melhor. Eu queria que a gente tivesse mais educação e mais elegância, porque isso vai fazer bem para todos nós. Então, eu acho que isso é o que a gente poderia dizer hoje aqui nessa tarde tão agradável, né? Gente, eu só quero agradecer a vocês. Terminou, olha que pena. Que pena! Gente, obrigada. Bruno Barros, obrigada. Gente, me despeço de novo de vocês aqui agora no Facebook, né? Amanhã, Vera Barroso está com vocês às 5 da tarde, de volta no Sem Censura, depois das merecidas férias. Um beijo grande para todos e muito obrigada pelo carinho de vocês.